Salve galera do canal Photoshop para iniciantes, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal. Nesse vídeo você vai aprender como criar um pôster muito legal no Photoshop. Esse vídeo tutorial aqui, ele é bem explicado, assim, em detalhes mesmo a gente vai entrar, então ele ficou um pouco maior do que os outros vídeos tutoriais que a gente costuma postar aqui no canal. Se você quiser mais conteúdos bem específicos, com um detalhamento bem legal como esse vídeo de hoje, acessa a lojaphotoshop.com.br, que lá você vai encontrar também o Clube do Photoshop, que é um lugar específico que eu posto vídeos tutoriais toda semana com uma dica nova e bem detalhada, como vai ser o caso desse vídeo aqui. E também os cursos da loja, que também se encontram lá na loja Photoshop, que são materiais exclusivos que podem acrescentar maior conhecimento aí para você na sua jornada no Photoshop. Bom, então sem enrolação, né? Vamos começar o vídeo tutorial de hoje. Bom galera, então aqui na tela do meu computador eu já tenho aqui aberto aqui o Photoshop, criei um novo documento e aqui a gente vai colocar o tamanho dele. Eu vou utilizar o tamanho de uma folha A3, mas se você quiser colocar a folha tamanho A4, que é aquele sulfite padrão, um pouco menor, ou a A2 que é maior e a A1 que é ainda mais grandona. Eu vou utilizar a A3 que é um meio termo e acho que fica um tamanho legal para um pôster. Então eu vou aqui em pixels, eu vou alterar já para centímetros. E aqui eu vou deixar 29,7 de largura por 42 centímetros de altura. Resolução eu vou deixar em 72, deixa eu ver, deixar em 300 de resolução para ter uma boa qualidade de imagens, bits por polegada. Ok, vamos criar o nosso arquivo. Beleza, esse vai ser o tamanho do nosso pôster. E aqui, ó, outra coisa muito importante que eu citei aqui no início, na introdução desse vídeo, eu vou utilizar 3 sites bem importantes para a gente criar nosso pôster. O br.freepik.com, onde a gente vai encontrar vetores que a gente vai utilizar na criação do pôster vintage. A gente vai utilizar também fontes do Behance, que eu encontrei alguns autores muito legais, que eu vou deixar o link para você baixar diretamente lá da página do Behance desses autores das fontes. E também o site colorlovers.com, que é um site onde a gente encontra paletas de cores para utilizar em processos criativos aí do design. Como você pode estar vendo, eu escolhi essa paleta aqui que é simplesmente incrível. Aqui está o autor e todas as informações das cores para a gente utilizar. Então eu vou deixar com um fundo mais escuro e eu vou escolher esse marrom aqui. Então a gente pode copiar esse código hexadecimal, seleciona ele, Ctrl C, vem até o Photoshop, selecionar aqui a latinha de tinta, modificar a cor e no código hexadecimal Ctrl V a gente já tem lá o marronzinho. Então dessa maneira a gente pinta aqui o plano de fundo e a gente vai utilizando essas cores para criar todo o processo do pôster, tranquilo? Eu vou sempre fazendo uma colinha porque eu já criei um pôster aqui primeiro, né? Para a gente ter uma base e a gente não se perder, criar uma coisa muito estranha no resultado final durante a gravação. Então vou seguir mais ou menos esse parâmetro aqui. A gente pode começar colocando os vetores aqui nos cantinhos do pôster, né? E só reforçando aqui antes de a gente começar a botar a mão na massa de verdade, eu estou apenas dando um exemplo. Você pode seguir passo a passo para aprender de primeira, mas você pode colocar o seu tempero, a sua identidade, para deixar com mais a sua cara ou a cara da empresa, do cliente que você esteja fazendo, sei lá, pode ser para você ou para o seu cliente. Daí você coloca o seu tempero na criação desse pôster, beleza? Então voltando aqui para a pasta, deixa eu ver aqui os cantinhos. Eu já baixei, como você pode estar vendo aqui, os arquivos zipados lá do site br.freepik. Eu vou deixar os links para você baixar lá no blog de todos esses vetores que a gente vai utilizar na aula de hoje. Eu já baixei para a gente acelerar o processo e não ter muita perda de tempo, beleza? Então aqui eu já extraí a pastinha aqui, ó, com os vetores de cantos e eu vou abrir no Illustrator, que é um outro programa que a gente vai utilizar em conjunto aqui na criação desse pôster. Para abrir os vetores do Illustrator, a gente puxa do Illustrator para o Photoshop e finaliza daí a criação do pôster. É interessante que você tenha o Illustrator e o Photoshop exatamente na mesma versão, porque a gente consegue trabalhar em conjunto. A gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Nesse caso eu vou escolher algum dos cantos
Deixa eu ver até qual eu escolhi aqui no início. Foi esse daqui, ó. Ele já está separado. Não, cada um eles estão todos juntos. Então vou clicar com o botão direito do mouse sobre eles aqui, vou vir desagrupar. Isso, agora eu consegui separar ele aqui do restante, dos demais. E vou copiar simplesmente no Ctrl C. Vim até o Photoshop e Ctrl V. E a gente vai colar como uma camada de forma, para a gente ter ainda a função dele como vetor, a gente poder aumentar e diminuir o tamanho dele sem perder resolução. Então a gente consegue manter o vetor mesmo dentro do Photoshop. Posso dar um OK aqui. Ele já está com a cor marrom, né, que a gente utilizou no plano de fundo. Então selecionando aqui as formas, eu venho na camada de preenchimento lá em cima na barra de propriedades e a gente começa a modificar a cor aqui. No caso eu vou clicar aqui em preenchimento, mais cores e vou puxar aqui um pouquinho mais clara apenas para ficar esse detalhe aqui, ó. Beleza, exatamente isso. Ferramenta mover e vou arrastar lá para cima, ó, no cantinho aqui. Agora eu vou dar um Ctrl J para a gente duplicar a camada. Eu vou arrastar para o canto da direita aqui também, que a gente vai fazer nos 4 cantos, né? Obviamente. Para a gente espelhar horizontalmente, a gente vem no menu editar, transformação, virar horizontalmente. Olha lá, perfeito. Show. Ctrl J novamente e vou arrastar lá para baixo agora. Pressionando o Shift, se você ver, se eu segurar Shift e for mover, ele vai exatamente na mesma linha, ele não vai perder aí a direção. Então a gente também vai ter que vir agora em editar, transformação, a gente vai virar 90 graus no sentido horário para ele ficar ajustado. Olha, perfeito. Ctrl J novamente, ferramenta mover, segurando o Shift, levo lá para o outro cantinho. Agora editar, transformação, novamente girar 90 graus em sentido horário. Aí, ó, perfeito. Pressionando o Shift, eu vou clicar na primeira e na última camada aqui para selecionar todas elas. Ferramenta mover e vou posicionar exatamente no centro, ó. Show de bola. Já aproveitando que a gente está selecionando todas as camadas, Ctrl G para agrupar todas elas numa única pasta. Dessa maneira a gente consegue criar um documento com várias camadas e não se perder, né? A gente consegue deixar algo bem organizado, caso a gente queira fazer alguma modificação no futuro. Então 2 cliques aqui na pastinha e eu vou renomear para cantos, que eu já sei do que se trata. Crio uma nova camada, deixa eu ver o que a gente pode criar agora. Vamos começar de cima para baixo, né? Então começar criando essa bolinha aqui e os efeitozinhos que tem ao redor dela. Então vou vir aqui na ferramenta de forma, elipse. A gente já criou uma nova camada, pressionando o Shift, vou criar para ficar um retângulo, uma elipse perfeita. Aqui, ó, criamos lá a cor de preenchimento que eu posso vir aqui no site Color Lovers e vou procurar uma cor. Eu posso pegar essa daqui, ó. Copiar o código hexadecimal, Ctrl C, volto lá, aqui, ferramentas de formas, cor de preenchimento, mais cores, e aqui no código hexadecimal a gente cola aquele código e dá um OK. Perfeito, já temos lá outra cor daquela paleta muito bonita que a gente viu ali no site. Centralizar aqui. Outra técnica legal para centralizar, você pode selecionar, por exemplo, a camada que você deseja e a camada do plano de fundo. Pressionando o Ctrl, você seleciona as duas camadas, vem aqui na barra de propriedades e centraliza, olha só. Facinho. Centralizei de maneira horizontalmente nesse caso. Então eu vou até dar um Ctrl J para duplicar essa elipse, Shift mais Alt, vou aumentar proporcionalmente para ele ficar em volta, ó, confirmo na barra de propriedades. Novamente ferramentas aqui, só que eu vou tirar a cor de preenchimento, porque eu quero aqui somente a cor de traçado nesse caso. Que a gente vai deixar bem fino, cerca de 2, tamanho em 2, e a gente vai colocar um tracejado, olha aqui. Deixa eu até aumentar aqui que 2 ficou muito pequeno. Até 4 ficou muito pequeno. 6, vamos ver. Já ficou bem mais legal. Só que eu tinha deixado naquela cor aqui, ó, nessa segunda aqui, ó. Ctrl C, então no código hexadecimal, seleciona a camada lá, ferramentas, e aqui eu vou modificar a cor de traçado. Dá um OK, perfeito.
Voltando aqui para as minhas pastinhas, abrindo os vetores que eu baixei lá do site br.freepik.com. Esses enfeites circulares aqui, ó, eu vou selecionar apenas um, então clicar com o botão direito do mouse sobre ele e desagrupar para pegar apenas o canto esquerdo aqui, ó. Ctrl C, volto para o Photoshop, crio uma nova camada e Ctrl V. E vou colar como camada de forma também para manter o vetor, ok? Modificar aqui a cor dele, eu vou deixar essa segunda cor, ó, que a gente colocou na bordinha tracejada, e posicionar aqui ao lado do círculo. Ctrl J, ferramenta mover, a gente arrasta lá para o outro canto, menu editar, transformação, virar horizontalmente, e a gente posiciona aqui na mesma distância. Aí, perfeito. Agora a gente pode instalar as fontes que eu mencionei, que a gente vai encontrar lá no Behance. Você vai encontrar o link para você baixar e fazer o download das fontes também. Pastinha fontes, estão aqui ó, as duas fontes, a fonte hamster e as fontes portico, que não tem acento, então acho que é portico, né? Para instalar também não tem segredo, você só vai abrir aí no seu computador, seja no Windows, no Mac, tanto faz, e vai ter um botãozinho para você instalar no seu computador. Aqui a Portico tem várias segmentações dentro da mesma fonte. Vou abrir aqui a pastinha e você vai ver ó, quanta segmentação que tem. Você pode instalar todas se você quiser no seu computador, mas eu vou instalar aqui agora, para ser mais rápido, não instalar de uma por uma, vou instalar apenas as que a gente vai usar na aula de agora. Então 2 cliques sobre ela aqui, instalar a fonte, na Portico Urban e na Itálico também aqui, ó. Até essa Vintage aqui também. Show! Apenas isso, beleza. Então dessa maneira a gente já tem instalado lá o nosso Photoshop. Voltando aqui para o Photoshop, criar uma nova camada, selecionar a ferramenta texto, clicar sobre o meu documento e aqui eu vou digitar, no caso, a mensagem aqui que eu coloquei, né? Eu coloquei 20, dei um Enter para quebrar uma linha e digitei 14, que é 2014, o ano de fundação aqui do canal Photoshop para iniciantes. Confirmar na barra de propriedades lá em cima e aqui a gente pode modificar na barra de propriedades também o estilo da fonte, a formatação dela. Caso eu vou achar aqui a fonte Portico, a Vintage, Portico Vintage. E aqui a cor dela, vou selecionar esse marrom mesmo e dar um OK. Ferramenta mover, pressionando o Shift, a gente aumenta proporcionalmente aqui utilizando as bordinhas da nossa imagem. Posicionar lá em cima agora, ó. Confirma na barra de propriedades. Vou abrir aqui até um pouco mais avançado para a gente diminuir o espaçamento entre linhas nessa opção aqui, ó. Deixar bem mais próximo. E aumentar o tamanho da fonte também. Aí, posiciona lá bem certinho, centraliza na sua imagem, no parágrafo eu deixei aqui centralizado para as fontes ficarem centralizadas, né, obviamente. E aqui, ó, a mesma coisa, depois que você já criou o efeito que você quer, você pode jogar todo ele numa única pasta. Então, clica lá na primeira lá em cima, na última aqui embaixo que é a elipse, né? Ctrl G para jogar tudo numa única pasta. Opa, 2 cliques aqui em cima do nome mesmo para renomear ela. Vou colocar lá em cima como círculo superior, que eu sei que é lá em cima esse efeito, beleza? Olha, e dessa maneira a gente já conseguiu começar a criar o efeito lá do nosso pôster. Aqui embaixo agora a gente pode colocar o textinho descrito num ângulo aqui que a gente colocou. Acho que aqui está um ângulo de 15, menos 15 graus, alguma coisa assim. Então voltando aqui para o Photoshop, a gente pode criar isso da seguinte maneira. Vamos ver aqui, ó. Seleciona a ferramenta linha. Pode ser com qualquer cor de preenchimento, que essa linha na verdade não vai servir para a gente. Vou deixar branca aqui mesmo, peso de 8, que seja. Pressionando o Shift você vai criar uma linha reta, no tamanho legal aí, ó. Daí você vai dar um Ctrl T e aqui na barra de propriedades a gente vai modificar o ângulo. Eu vou deixar aqui, ó, menos 15, vamos ver. Olha, aqui sobre essa linha que a gente vai criar o texto. Então acho que menos 15 até ficou um pouco demais, né? Vou deixar menos 12. Aí, ficou legal. Posso confirmar na barra de propriedades. Sim.
Vamos confirmar caso apareça essa mensagenzinha no seu Photoshop. Centraliza bem certinho no seu documento. Aê, show! Cria uma nova camada, ferramenta texto, modifica aí a fonte se você quiser. Eu vou deixar a hamster aqui para a gente criar o texto logo na sequência. Ctrl mais para aproximar o zoom aí na sua imagem. Alt e rola o scroll também aproxima o zoom na sua imagem. Se você aproximar bem, você vai ver aqui, ó, seleciona a ferramenta da forma, na verdade. Vai aparecer esse tracejado aqui na forma. Se você aproximar com a ferramenta texto próximo a ela, você vai ver que vai aparecer um tiozinho, que ao clicar, você significa que todo o texto que você estiver digitando a partir de agora, ele vai seguir esse traçado da forma, beleza? Então, por isso que a gente criou essa forma, apenas para dar o traçado. Então, aqui agora você pode digitar o seu texto, né, que você quiser acrescentar no seu banner. No meu caso aqui eu vou digitar há mais de 3 anos, estamos aqui no YouTube para, beleza? Confirma na barra de propriedades lá em cima, vou modificar a cor da fonte, inclusive vou voltar aqui para o site Color Lovers e vou procurar uma outra cor de fonte. Acho que essa aqui fica legal, vamos ver, ó, Ctrl C, voltando para o Photoshop, cola lá, ok. Habilitando aqui esse painelzinho de caracteres, aqui em janela caractere, para você ver exatamente tudo que você pode formatar na sua fonte. Eu vou tirar aqui, estava tudo em caixa alta, então eu vou remover isso. Vamos ver, acho que o tamanho está muito pequeno, né? Então a gente pode aumentar aqui o tamanho. E outra coisa, aqui para a gente posicionar o texto sobre a forma, você pode selecionar a ferramenta de seleção de demarcador, esta ferramenta aqui, ó. Você vai clicar sobre o seu texto e posicionar exatamente onde você quer o texto, né? Então, no caso, começando daqui. No parágrafo, vou deixar alinhado à esquerda, que tudo que eu digitar, então, vai começar exatamente aqui, ó, desse ponto na esquerda e vai subindo a linha. Então, posso aumentar aqui o tamanho do caractere, inclusive. Olha aí, show de bola, 42, fica legal. Até diminuir um pouco aqui, 41, para ficar bem no meio da linha ali, ó. 41,5 talvez. Aí, tá bom. Ferramenta mover e agora se centraliza exatamente aí no seu centro, no seu palco aí da criação do pôster. Aqui, ó, uma coisa muito interessante, você pode remover, excluir totalmente essa forma com essa linha branca que a gente criou aqui embaixo. Então clica sobre a camada e leva para a latinha de lixo. Não tenha pena, pode excluir. Essa camada aqui de cima que eu criei também está avulsa. Então dessa maneira a gente pode criar os outros demais textos também, só dando um Ctrl J, como se pode ver aqui embaixo, e até essas duas outras linhas que a gente modificou a fonte, mas também é o mesmo padrão. Voltando aqui para o Photoshop, então, ó, Ctrl J, ferramenta mover selecionada lá em cima e vou arrastar aqui para baixo, olha. Aqui também vou pegar a ferramenta texto e modificar o texto. Aumentar um pouco o tamanho da fonte. Outra coisa bem interessante é a gente deixar tipo as fontes bem alinhadas. Você pode pressionar Ctrl R no seu teclado para habilitar as réguas. Você clica sobre uma reguinha e puxa aqui, ó, bem no canto, para você saber se está tudo exatamente certinho. Nesse caso está perfeito. E aqui eu vou fazer o mesmo processo e apenas modificar a fonte aqui nas duas linhas de baixo, beleza? Ctrl J e fazer todo aquele mesmo mecanismo que a gente acabou de fazer aqui. Aqui eu só vou modificar a fonte, né? Aqui eu não vou aumentar tanto o tamanho da fonte, vou aumentar um pouco mais o espaçamento entre as linhas. Entre as linhas não, perdão, entre as letras. Aumentar o espaçamento exatamente de acordo com que chegue aqui na linha final, na linha guia. Ctrl J e vou fazer o mesmo esquema na linha de baixo aqui. Vou modificar a cor dessas duas fontes para ele ficar um pouco mais diferente assim.
das duas linhas que a gente, digamos que aqui acabou, né, uma frase, então aqui eu posso modificar a cor. Então você vem aqui no site e eu acho que eu vou escolher essa cor para modificar lá. Eu venho aqui, copio o código hexadecimal, Ctrl C, volto para o Photoshop e aqui vou modificar a cor da fonte, né? Ok, essa fonte aqui eu também vou modificar. Ok. Show, ó. Mais duas etapas concluídas, mais uma etapa, melhor dizendo, concluída com sucesso, que é a criação das fontes aqui de fora, né? Agora só falta o que? A gente colocar essa faixa muito bonita, bem vintage mesmo, colocar ela aqui, os textos dentro dela e os florais ao redor aqui, ó, das faixas, perfeito? Então também são essa faixa, esses florais são vetores lá do br.freepik que você pode baixar gratuitamente. E se você for utilizar, aí dê os devidos créditos também para o site lá e para os seus autores. E para você baixar exatamente esses mesmos vetores, você pode entrar no blog Photoshop para iniciantes, sem esquecer que lá estarão os links redirecionando para esses vetores. Aqui no caso vou abrir faixas, abrir no Illustrator. Eu selecionei essas duas aqui, ó, tanto essa quanto essa daqui. Então eu vou clicar sobre elas, tá tudo grupado, botão direito do mouse, desagrupar. Copiar aqui, ó, no Ctrl C agora, Photoshop. Aqui a gente pode ir selecionando Shift aqui, né, todas as camadas, Ctrl G, e também vou colocar aqui, ó, renomear como textos. Crio uma nova camada, Ctrl V, camada de forma. A gente cola essa faixa aqui no centro. Vou vir aqui até a ferramenta, cor de preenchimento, aqui vou modificar a cor de preenchimento. Vou aqui, ó, cores usadas recentemente, vou pegar essa cor que é a cor das fontes lá de baixo, beleza? Ferramenta mover, mostrar controle de transformação para aparecer os nozinhos, Shift Alt e aumenta proporcionalmente o tamanho aqui da faixa. Acho que tá meio pequena aqui, a gente deixou um pouco espaço. Então vou confirmar aqui, abrir a pastinha de textos, pegar os dois textos, os três textos lá de baixo e vou arrastar um pouco mais para baixo. A gente abrir um pouco mais de espaço aqui. Inclusive eu posso pegar todos eles e subir mais um pouco também. Então aí, ó, galera, acho que aqui fica bom, confirmando a barra de propriedades. E olha, para você criar os textos internos aqui exatamente de acordo com a curva que as faixas estão fazendo, você vai fazer o seguinte: ferramenta texto e a mesma maneira que a gente utilizou para deixar esses textos aqui com um ângulo de menos 12 graus, né? Ferramenta texto, a gente vai seguir essas linhas aqui, ó, da criação dos vetores. Então você pode clicar sobre ela quando aparecer esse tiozinho e digitar o que você quiser. No meu caso aqui, eu vou digitar aprender lá no primeiro, confirmo na barra de propriedades, mudo a cor aqui, Site Color Lover, selecionar essa cor aqui, ó, Ctrl C no código hexadecimal, voltando lá, ok, aumentar o tamanho dela aqui também para preencher um pouco melhor aqui, ferramenta de seleção de demarcador para posicionar exatamente onde a gente quer o nosso texto, deixar bem no centro aqui, ó. Até posso aumentar um pouquinho, 45 fica legal. Pegar a ferramenta mover e através das setinhas do teclado eu vou subindo aqui, ó, para deixar bem no centro. Show de bola! E dessa maneira a gente vai criar dentro dessa outra faixa aqui embaixo e na faixa de baixo que é a mesma coisa, beleza? Ferramenta texto então aqui, seleciona aqui a camada da forma, leva até fazer aquele tiozinho, clica sobre aqui e digita o que você quiser. No caso, aqui eu vou digitar Photoshop. Utilizar o mesmo tamanho, só vou modificar a cor. Eu vou dar um destaque ainda maior, pegar essa cor aqui mais intensa. Mesmo processo, seleciona lá depois de centralizar bem certinho com a ferramenta de seleção de marcador, ferramenta mover e através das setinhas do teclado eu vou subindo aqui para dar exatamente o centro aqui da faixa. Olha aí, ó, show de bola! E dessa maneira a gente vai fazer também a criação da faixa lá de baixo.
O mesmo processo, vem no Illustrator, copia aqui, joga para lá e cria exatamente esse texto que a gente fez dessa maneira aqui. Exatamente também com as cores que você quiser colocar no seu pôster, né? Isso daí vai variar de um para um, beleza? Galera, só aqui ó, rapidinho, eu tinha acelerado um pouco o vídeo aqui, só que eu voltei para dar um pequeno toque. Aqui na questão das camadas, olha, vou jogar essa camada da faixa para cima, pegar aqui ó, aprender Photoshop e essa outra faixa aqui, selecionar todas essas camadas aqui, apertando Ctrl em todas aqui do lado e Ctrl G para jogar dentro de uma única pasta, que eu vou deixar como faixa central, ok. Então já é apenas um toque para deixar ainda mais organizado o seu arquivo, beleza? Aqui já pode dar uma acelerada normal como estava antes de eu dar esse toque aqui, beleza? Opa, e já estamos quase acabando aqui a criação do nosso pôster. Eu vou colocar apenas os vetores florais aqui no canto, né? Então, voltando aqui para as pastas, eu deixei aqui, ó, salvo aqui, vou abrir no Illustrator também. Espera aí que não abriu no Illustrator, tá em EPS. Clicar com o botão direito do mouse e abrir com Adobe Illustrator. E aqui eu vou selecionar alguns deles para colocar aqui no cantinho. Olha, aqui tem uma particularidade, lá tá tudo agrupado, aqui tá tudo separado. Então você vai selecionar de um por um aqui, ó. Então, clica no primeiro, Shift e vai clicando nos outros trevinhos, digamos assim, para selecionar tudo. Não solta o Shift, vai clicando para selecionar todos eles. Após você selecionar, Ctrl G para agrupar aqui no Illustrator, agora Ctrl C para copiar, volta para o Photoshop. Cria uma nova camada e Ctrl V para colar como camada de forma para manter o vetor. Ok, ferramenta mover e aqui a gente vai posicionar aonde você desejar aí esse efeitozinho. Até rotacionar um pouco aqui. Confirmar na barra de propriedades. Ferramentas aqui ó, de formas, aqui em preenchimento, mais cores. Eu vou selecionar esse marrom aqui do fundo, só que um pouquinho mais forte. Para ver se fica legal, olha. E fica, né? Fica bem legal, discreto e dá um efeito bem show. Ctrl J, editar, transformação, cadê você? Transformação de demarcador, virar horizontalmente. Ferramenta mover, clico aqui e posiciono aqui para o canto também. Vou rotacionar ainda mais, olha só. Aqui vou até diminuir um pouco o tamanho do vetor para se encaixar melhor na nossa imagem aqui. Porque a faixa é um pouco diferente de um canto para o outro, né? Confirma na barra de propriedades e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo com algum outro floral desse daqui. Ó, e você viu aqui, segundo as linhas aqui, diz quem estava fazendo para utilizar a criação do texto. Eu dei uma equilibrada, como aqui no canto esquerdo passou um pouco mais para cá, devido, né, ao movimento das faixas, passou um pouco mais o floral para o canto esquerdo. Aqui eu equilibrei jogando esse floral de baixo um pouco mais para o canto direito. Então, visualmente falando, fica legal, fica bonito também. Ferramenta mover até eliminar essas guias aqui, ó, em visualizar, apagar guias. Dessa maneira a gente enfim tem o nosso pôster criado no Photoshop, muito bonito, utilizando aí vetores do BR Free Pick, fontes do Behance, autores muito competentes, muito bonitas as fontes, e também baseando-se numa das paletas de cores vintage do site colorlovers.com. Para finalizar, deixar bem centralizadinho aqui, ó, aqui eu acho que está com um espaço muito grande.
Aqui eu também vou organizar aqui, ó, todas as camadas florais numa única pasta. E aqui é a faixa de baixo, né? Isso, então também vou colocar numa única pasta. Eu vou selecionar todas as pastas aqui, ó, no Ctrl, clicando apenas o círculo superior, porque ele está com um espaço muito grande. Selecionar aqui a ferramenta mover. Ah não, aqui os cantos não. Então texto, faixa central, aqui florais. E vou subir aqui, ó. Deixar mais próximo, né? Isso, agora tá bonito. Selecionar agora tudo isso, menos os cantos. Também vou centralizar aqui no Photoshop. Para dar aquela arrematada final na centralização dele também, né? Então agora você pode salvar como PDF e encaminhar aí para gráfico, arquivo, caso você queira imprimir, né, o seu pôster. E dessa maneira já está finalizada a nossa criação. E aí, curtiu o efeito? Então esse foi o resultado final do nosso pôster vintage no Photoshop. Se você gostou, deixa aquele joinha para ajudar na divulgação, aquele clichêzão de sempre, mas é muito importante sim para a divulgação, para que outras pessoas venham a conhecer também o canal Photoshop para iniciantes e façam parte do nosso time. Também lembrando, se você quiser mais conteúdos exclusivos, mais aulas, mais dicas de Photoshop, acesse lojaphotoshop.com.br. Lá você vai encontrar ainda existe vaga disponível para o Clube do Photoshop e também para os cursos que você pode obter maior conhecimento, tanto para iniciante como se você quiser levar o Photoshop para uma área um pouco mais profissional. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, quem falou foi o Alisson e até o próximo vídeo aqui do canal.